Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras, abrindo microfones, bater um papo sobre arte, sobre cultura. E, mais uma vez, com o pessoal do Museu Ema Klabin, que eu tenho uma admiração pelo trabalho que vocês fazem. Adoro, toda vez que a Cris manda alguma coisa. Gente, tem coisa nova acontecendo no Ema Klabin. Eu falei, não, eu quero, traz para cá. É sempre muito bom falar de gente que faz um trabalho tão sério como vocês. Muito Mas, Cris, obrigada, Sérgio. eu quero repetir, eu já fiz essa pergunta, mas eu vou fazer de novo, para de repente já vai que alguém não assistiu a algum programa. Eu quero saber, quem é Cristiane Alves por Cristiane Alves? Bom, eu sou coordenadora de ação educativa da Casa Museu Ema Klabin. Eu trabalho aqui há 8 anos, aproximadamente, e eu sou formada em educação artística, né? Então, eu trabalho desde bastante tempo com arte e educação, tanto na educação formal quanto na educação não formal, né? E desde 2016, né, eu coordeno o educativo da Casa Museu Ema Klabin, e tem sido uma jornada assim, muito feliz, de muitas alegrias. Eu acho que os resultados que vocês têm tido, quer dizer, só o fato de existir um espaço como o Museu Ema Klabin, os resultados que você tem, as ações que vocês realizam, é sempre uma coisa muito bonita, uma coisa muito gostosa da gente valorizar. Explica para as pessoas, eu gosto muito de repetir, o que é um museu-escola? O que é uma casa aberta que se transformou num museu? Vamos dar uma repetida para o pessoal sempre lembrar a importância e o que é o Ema Klabin. Olha, Sérgio, essa questão ela é muito interessante da gente conversar, né? Porque São Paulo é uma cidade com muitos museus. E museus muito diferentes, museus muito específicos, né? Então, quando você vai num museu e que às vezes as paredes são brancas, as obras estão penduradas, ou elas estão no meio do espaço, né? O que convencionou se chamar de museu com tipografia cubo branco, é algo que a gente costuma ver, né? Mas uma casa-museu é um espaço onde ele foi a residência de uma pessoa, né? E a memória dessa pessoa, de alguma forma, ela também está musealizada, né? Tá. Então, a característica principal de uma casa-museu é o fato incontestável de ter sido um espaço de residência que, por algum motivo, se torna musealizado, né? E isso faz com que uma rede de múltiplos conhecimentos e conteúdos, e histórias e memórias se interconectem. Porque você tem a casa, né? Você tem o bairro, você tem o território, você tem informações sobre arquitetura, né? Sobre o design de interiores. Você tem a memória, né, do patrono ou do artista ou da pessoa que morou ali, e você tem a memória dos grupos sociais que estiveram implicados nessa casa, funcionários, pessoas que frequentaram, né? E juntando tudo isso, você ainda tem, por exemplo, a memória dos usos e costumes que se praticavam nessa casa. Culinária, religião, convívio social, marcadores históricos. E, no nosso caso, né, que é uma casa-museu de colecionador, você tem de forma, né, muito importante, e que é o que motiva essa casa a ser um museu, uma casa-museu, é a existência da coleção, né? Tá. Então, Ema Klabin, ela começou a colecionar em 1947. Essa casa ainda não existia, né? Ela se viu desde muito cedo órfã de mãe. Em 1946, ela perdeu o pai. A empresa Klabin, né, Irmãos e Companhia, né, a indústria Klabin Papel e Celulose, já era bastante grande, lucrativa, né? Então, em 1946, quando o pai morre, ela assume o lugar do pai no conselho da empresa
e no ano seguinte ela compra a sua primeira obra, que aqui no museu a gente pode ver na biblioteca. Então, de 1947 até mais ou menos a década de 80, ela colecionou peças que foram reunidas e abrigadas nessa residência, né, onde hoje é a Casa Museu Emma Klabin. Então, além de todas essas camadas de memória, de história, você tem a história e a memória de cada uma das peças da coleção. Sim, imagino. Sim. E eu acho que o grande desafio para vocês, né, Cris, eu acho que é fazer com que essa coleção, com que essas memórias fiquem vivas. Ou seja, por exemplo, não é uma coisa estanque. Se eu for hoje, eu vou ver uma coisa, se eu for mês que vem, a mesma coisa, daqui a um ano a mesma coisa. Muito pelo contrário. É transformar esse lugar num lugar vivo e que a cada visita eu tenho uma visão diferente, eu conheço um aspecto diferente, não somente da colecionadora Emma Klabin, mas do que foi a questão cultural de uma época e a representatividade para os dias de hoje. Sim, você tem toda a razão. Esse é o grande desafio, é o desafio de todos os dias, porque é uma coleção bastante diversificada, né? Então a gente sempre brinca que cada vez que você olha, de repente você descobre uma coisa ou um detalhe que você ainda não tinha reparado, né? Mesmo estando aqui há bastante tempo, às vezes a gente olha, nossa, não tinha visto isso ainda, porque são peças, né, de muitos países, muitos tempos históricos diferentes. E o projeto curatorial, ele mantém o cômodo preservado a partir de um registro de casa. Então, ele guarda uma sensação de domesticidade, né? Nesse sentido, o que nos motiva realmente, como você falou, é o desafio de fazer com que esse museu seja relevante, significativo, democrático, acessível, inclusível para todas as pessoas, para todos os perfis de público. E para isso, existe todo um trabalho que começa com a preservação da coleção, né? Mas que se amplia em como que você comunica essa coleção, como que você extroverte essa coleção para o público, né? E isso tem muito a ver, né? Tem muito o resultado, o trabalho, esse processo, ele se desenrola tanto nas exposições, né, quanto na programação cultural, na programação de cursos, palestras, espetáculos, na ação educativa, né, nas visitas, nas oficinas, na programação online, nas publicações, né, que são todas disponíveis para download, e também, Sérgio, assim, num trabalho de pesquisa que é contínuo, né? Imagino. A cada período, o curador, né, o Paulo de Freitas Costa, ele aprofunda aspectos da coleção, né? Então, no próximo semestre, nós teremos uma exposição das peças dos povos originários andinos, que é uma coleção que ainda não foi estudada, né? E vai ser possível aprofundar os estudos e mostrar essas peças, né? O ano passado a gente teve uma exposição dos livros raros, né? A palavra impressa com um recorte de 20 livros editados de 1461 até 1627. Maravilhoso. Então, um outro aspecto da coleção que vai sendo aprofundado a partir das exposições temporárias e de toda essa programação que é feita, né? Então, além disso, a gente tem as visitas, né? Que são as visitas cotidianas, né? Nós realizamos visitas educativas, né? Visitas mediadas para o público espontâneo,
em 4 horários do dia e também aos finais de semana. Nós recebemos grupos agendados, né, como todos os museus, e nós desenvolvemos uma programação de visitas, né, com recortes temáticos, com oficinas, com propostas poéticas, Isso jogos. eu acho muito legal. Quer dizer, a mesma peça, o mesmo item, vamos dizer assim, conforme o encaixe que você queira dar, ela ganha um aspecto totalmente diferente. Ah, mas essa peça aqui, esse quadro, esse livro, essa mobília, já foi exposta. Não, mas ela foi exposta num determinado conceito, para uma visão. Agora ela está num outro conjunto e ela ganha uma nova roupagem, né? E acho que isso que é muito legal. Quer dizer, e a arte é muito gostosa nisso, né? Conforme a roupagem que você dá, conforme a abordagem que você dá, é uma peça que já foi vista, mas ela é totalmente nova. Exatamente, porque você tem toda a razão, porque é verdade, a arte tem isso, né? As possibilidades que nós temos de olhar um objeto de arte, né, uma peça, um artefato, são inúmeras e são muito amplas. Então, a gente consegue olhar esse objeto por pontos de vista muito diferentes, né? Contextos históricos, sociais, estéticos, políticos, artísticos, de modo geral, e também tem o olhar do público, né? Então, cada pessoa vem e traz a sua contribuição, o seu olhar, que contribui a partir das suas próprias memórias, né? E eu acho que numa casa-museu isso é muito rico, porque esse ambiente doméstico, ele fomenta as memórias pessoais também das pessoas, por mais que Sim. museu, que essa casa, né, que é uma casa de elite, seja completamente diferente da maioria das nossas casas, essa sensação de domesticidade também ativa, né? Fomenta memórias, né? Então a gente consegue produzir memórias coletivas. E isso faz com que as pessoas também olhem para os objetos a partir do seu próprio ponto de vista, né? Porque Nossa, maravilhoso. a obra é aberta e ela se completa com o olhar das pessoas. Ah, sim, sem dúvida. E eu acho que isso é muito legal, quando a gente fala de arte, de cultura, assim, o que vocês fazem 95, ou vamos lá, 90% do trabalho. O olhar da pessoa que está lá visitando, porque cada pessoa vai ter um olhar diferente. E às vezes mostra um retorno que vocês têm, fala assim, nossa, nem a gente imaginou que alguma pessoa pudesse ver dessa forma. Mas está lá e está valendo. Sim, eu vou até dar um exemplo. Nós estamos com uma exposição do Jacob Steinman, né? Que Vamos falar sobre dialoga ela. bastante com o quadro do Franz Post, que nós temos aqui da Vista de Olinda, né? Tá. E em uma das visitas, a gente conversando sobre a Vista de Olinda, sobre a trajetória do Franz Post, vindo com a comitiva de Maurício de Nassau para representar as paisagens brasileiras, né? E esse olhar do viajante estrangeiro que depois vai para a Europa, né? Contar um pouco o que ele viu nesse novo mundo, o visitante virou e falou assim: ah, então quer dizer que o Franz Post era o blogueiro da época. E é isso, boa, muito boa. As pessoas, elas trazem, elas atualizam a partir do olhar, a partir da experiência e através da nossa contemporaneidade, né? Sim. Isso Conta um pouquinho pra gente. Desculpa, te interrompi. Não, assim, eu só ia completar, porque dentro da nossa programação de visitas, né, isso é muito importante, porque a proposta, a abordagem da mediação, né, na qual a gente desenvolve visitas que discutem o conteúdo a partir do diálogo, a partir de uma abertura para fomentar o olhar, a trocar experiências, conhecimentos, sem que a gente passe esse conteúdo de uma forma estanque, de uma forma fechada, mas uma visita, que é uma conversa sobre o conteúdo, ela suscita isso, né? Então, para a gente, essa abordagem de uma visita mediada, em que a gente abre para o diálogo, para a reflexão e para a troca de opiniões, ela acaba deixando a visita
a percepção e o conhecimento dos objetos muito mais rico, porque o olhar do público foi incluído. Sem dúvida, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Conta um pouquinho para a gente agora, Cris, sobre justamente essa exposição do álbum Souvenirs do Rio de Janeiro, que recebe o nome Rio de Janeiro, século XIX, século XXI. Como é que funciona essa? Qual foi a ideia dessa exposição? Como é que funciona isso? Essa exposição, ela nasceu justamente da exposição A Palavra Impressa, né, que foi feita o ano passado. E tinha uma parte da exposição que eram os livros de viajantes, né, do século XVII, né? Livros atlas, os primeiros livros de relatos de viajantes, aonde a gente observava um olhar bastante exótico sobre esses novos mundos descobertos, né? Então, a partir daí, o curador, né, o Paulo, ele propôs um avanço um pouco nessa história para a gente chegar no século XIX e expor o álbum Souvenirs do Rio de Janeiro, do Jacob Johannes Steinmann. O Steinmann, ele era um suíço, né, que veio para o Brasil, ele acabou se tornando litógrafo oficial, né, do Império, e ele era responsável aqui no Brasil, né, por desenhar os mapas, né, por fazer as litografias de mapas. E esse álbum ele fez em gravura, né, e provavelmente água forte, e depois ele foi aquarelado por um outro artista. Então, esses souvenirs do Rio de Janeiro, né, que é o nome desse álbum, é um conjunto, é um álbum de gravuras aquareladas, que foi lançado em 1836, e que retrata, é um dos primeiros registros sobre as paisagens do Rio de Janeiro. Então, são paisagens... Até o valor histórico disso também, né? Imagina. Valor Sim, cultural, histórico, sim. Nossa, educacional. São paisagens belíssimas, e elas... E nesse formato álbum, elas são pequenas, né? Então, existem alguns detalhes muito ricos, muito delicados. E esse álbum, ele também teve essa função, digamos assim, de retratar essa colônia, né? Essa colônia do Império para os europeus, para os estrangeiros, né? Então, também um olhar bastante idealizado, né? Um olhar que busca, que tem uma intenção, né? Que busca retratar o Brasil para os europeus, né? Ou seja, não é somente somente, como se fosse pouco, o valor artístico, mas você tem que se debruçar sobre cada peça, sobre cada gravura e entender contexto histórico, contexto político, contexto social, contexto econômico. Ou seja, ele vai falar, mas são só 12 gravuras, meu amigo. Para você se debruçar sobre essas 12 gravuras, você não faz bobeando numa visita só. Você precisa fazer algumas visitas. Exatamente. Porque cada uma dessas gravuras, ela descreve um lugar, um contexto, né? E para dialogar com essas gravuras e a gente trazer elas para o nosso contemporâneo, né? Essa coleção, né, que é chamada de brasiliana, né, desses artistas viajantes do século XIX que vão, né, que vão retratar, né, o Brasil e as colônias. Para dialogar com isso, a Casa Museu chamou uma curadora do Rio de Janeiro, a Janaína Damasceno, que convidou um artista de Belém, mas que mora no Rio de Janeiro, que é o PV Dias, para fazer intervenções sobre essas gravuras. Então, a gente tem... Olha a rede que é formada com uma ação. Exatamente. E olha, Sérgio, foi uma rede assim que foi sendo construída e tecida de uma forma riquíssima, né? Assim, com muito diálogo, com muitas questões, com muitas reflexões. Porque quando a gente vê as obras, né, do Steinmann, com a intervenção do PV, porque o PV Dias ele escolheu algumas obras e ele criou intervenções.
ele criou personagens que conversam com esses personagens do passado. Tá. Então, a gente, 19 e 21, é justamente esse século 21 conversando com o 19, né? Nossa. E o 19 sendo revisto pelo olhar do século 21. Então, a exposição, ela permite com que a gente, permite ao visitante refletir sobre esse olhar viajante, do pintor viajante, sobre esse olhar europeu sobre o povo brasileiro, sobre a construção das identidades, sobre os povos escravizados, sobre os territórios, sobre os deslocamentos. E isso tem a possibilidade de construir contranarrativas, né, que fazem com que a gente reflita do ponto de vista histórico e a partir de um olhar decolonial, né? Tá. Como que essas paisagens do Steinman, tão lindas, né? Retratam lá aquela população super tranquila, super integrada, inclusive como se elas fossem como se elas estivessem imersas e fizessem parte da paisagem, né? Mas a gente sabe que os processos da escravização, né, os deslocamentos, os fluxos... Não foram fáceis, né? Não foram fáceis, né? Então, quando você vê, por exemplo, a gravura, né, Largo do Passo, que depois a gente sabe que é o Cais do Valongo, né? A gente sabe todo o comércio, né, escravagista que ali existia, e a quantidade de pessoas que ali morreram, e a quantidade de resistência que se produziu para que os negros sobrevivessem até hoje. Então, todas essas questões, elas são trazidas pelo olhar, né? Da Janaína Damasceno e do PV Dias, né? O artista. Que, aliás, é uma rede que eu acho interessante de comentar. Não é porque a exposição tem um período, obviamente, toda exposição começa, tem a sua vida e ela tem uma data para terminar. Mas essa rede que se forma, ela não termina com a exposição. Ou seja, a Janaína, ela vai continuar com vocês, o PV Dias, a história, quer dizer, o trabalho deles continua com vocês, ou seja, essa rede pode ser rearmada a qualquer momento, seja para reviver essa exposição, seja para novos momentos, para novos olhares. Quer dizer, toda a rede que se forma a partir de uma manifestação artística, ela não termina. Exatamente, você tem toda a razão, ela não termina. Ela dá ensejos, né? Ela fomenta outras redes, né? A exposição Palavra Impressa, ela suscitou, olha só, essa exposição. A relação com a Janaína Damasceno e com o PV Dias, com certeza, não terminam aqui. E eu esqueci de mencionar a Ana Paula Rocha, que foi a co-curadora dessa exposição, e que trouxe um aspecto que é muito rico. As figuras, né, as intervenções do PV Dias na obra do Steinman são feitas a partir de personagens que ele insere. Todos esses personagens, eles estão cochichando com os personagens das gravuras. A Ana Paula Rocha, ela traz uma questão que é muito importante, que é essa questão do cochicho. E ela fala, né, elas falam que o cochicho foi uma tecnologia de comunicação que fez com que os negros sobrevivessem e resistissem até hoje. Então, o quanto que esse cochicho, né, ele fomentou redes de resistência, ele fomentou formas de existir, formas de disseminar cultura. Então, essa questão do cochicho, né, eu acho que ela se mantém, inclusive nessa continuidade das relações, né, nessa teia que se tece. Sim, sem dúvida. E daí que veio o nome Disse-me-Disse? Daí que veio o nome Disse-me-Disse. Que legal. Que legal. Que além dessa questão do cochichar, também vai daquilo que a gente estava conversando, do próprio público, das pessoas também se colocarem. Ou seja, não é simplesmente uma coisa expositiva, mas altamente integrativa e participativa.
Exatamente, altamente integrativa e participativa, realmente. Inclusive, a exposição, o trabalho, a intervenção do PV, Disse-me Disse, ela continua dentro da coleção, né? Ela continua dentro da casa. Ele propõe uma intervenção na obra Rio de Janeiro, da Tarsila do Amaral, Olha só. e ele propõe uma intervenção com um personagem em realidade aumentada na obra Figura de Mulher, do Di Cavalcanti. Né? Então, ele fala que ele está começando esse diálogo no século XIX, mas ele também está atravessando o século XX, né? Quando ele propõe, né, nessas duas obras icônicas do modernismo. Não, e fantástico que daí... E o que acontece com isso? A coleção, o acervo da casa Emma Clabin só aumenta. Quer dizer, já tinha, essas obras já estavam lá com a intervenção do PV, ou seja, é a mesma obra ganhando novas obras, que ganha novas possibilidades. Ou seja, e aí a coisa não para, né? Aí, infelizmente, a coisa não para, aliás. Sim, é verdade, é verdade. E é isso, né? Assim, uma obra, uma exposição, ela suscita outra, ela fomenta outra, porque justamente, né, por conta da riqueza, né, da riqueza cultural dessa coleção, existem diversos temas de pesquisa, existem várias possibilidades de discussão, e principalmente pensar nessa coleção atualizada. Como é que a gente discute isso hoje, né? Era muito comum as pessoas, né, os grandes colecionadores, terem a sua coleção de Brasiliana, né? Tá. Esses pintores viajantes que vinham. Então, era muito comum no colecionismo a presença dessas obras das brasilianas. Mas como é que a gente pensa nisso hoje? Como é que a gente lê esse olhar do pintor viajante hoje? Como é que a gente pode pensar de uma forma reflexiva, a fim de trazer contranarrativas a partir daquilo que está mostrado, né? Então você tem toda a razão, né? É um diálogo que ele não se encerra numa exposição, mas ele abre possibilidades para novos diálogos. E essa tendência de você fazer intervenções sobre obras, sobre itens existentes, é uma coisa que aí vocês fazem muito isso, mas é uma tendência internacional também, né? A gente vê por aí em diversos museus, principalmente em casas, museu, né? Essa coisa, quer dizer, ou seja, você revisitar uma obra transformando ela numa nova obra. Exatamente. Isso tem sido uma tendência da arte contemporânea, né? Principalmente revisitando essas imagens desse passado colonial. Tá. Então, muitos artistas, né, Geviana, o próprio Jaime Laureano, eles vêm trabalhando, e a Janaína Damasceno, né, como curadora, eu acho que ela traz um pouco esse olhar, né, e essa possibilidade dos artistas contemporâneos revisitarem essas obras desse passado colonial e trazer uma discussão, trazer uma contranarrativa. Então, né, acho que uma intervenção sobre obra, ela sempre faz com que você olhe a partir da perspectiva contemporânea para aquele contexto histórico passado, para aquela imagem do passado. Nossa, muito bom, muito bom. Cris, me diga uma coisa. Isso tudo faz com que novos profissionais de arte, de educação, de arte e educação, tenham esperança nesse mercado. Que a gente viveu períodos aí tristes na arte, na cultura, na educação, principalmente aqui do Brasil, mas a gente está retomando, eu acho que a gente está retomando essa valorização. Eu acho que uma das funções que eu gosto muito de fazer aqui no Café Cultural é mostrar para jovens, para estudantes, que esse é um mercado, sim, de futuro. Que esse é um mercado que vocês podem investir, que é um mercado que tem muito ainda a ser dito, tem muito ainda a ser realizado, e independente, a criatividade pode ser colocada. É um mercado que, respeitando-se a obra, respeitando-se a história, pode se fazer praticamente de tudo.
Com certeza, eu acho que você tem toda a razão. Concordo com você, eu acho que a gente sempre viveu momentos de muito desafio, né? Na arte, na educação, na cultura, de um modo geral. O Brasil ele tem uma diversidade cultural e ele tem um talento, uma sensibilidade, uma inteligência, né, em sua cultura que é inimaginável, né? Uhum. Eu acho que a gente justamente essa diversidade que a gente encontra no Brasil, de diferentes povos, né, de diferentes culturas, de diferentes usos e costumes, de diferentes territórios, fazem com que a nossa cultura seja algo de de muita importância, de muita riqueza, né? Ok. E nós temos, né? Nós temos equipamentos de cultura muito valiosos, né? Nós temos escolas, nós temos instituições culturais, nós temos museus, nós temos às vezes um centro cultural que está no bairro, um museu de grande porte que está na Avenida Paulista, mas nós temos muitas instituições culturais na cidade de São Paulo, falando só da cidade de São Paulo, Sim, nós sim, temos sim. muitas instituições culturais, né? E essas instituições culturais, elas abrigam, né, uma programação e uma diversidade de discussões que é muito importante, que a gente olhe para isso, e como você bem disse, que a gente olhe para isso como uma possibilidade de atuação, né? Uhum. Aqui na Casa Museu, por exemplo, nós temos um programa de estágio, né? Em todas as áreas, né? Principalmente na ação educativa, né? No núcleo educativo, nós temos um programa de estágio para arte educadores. Então, periodicamente, as pessoas elas vêm, elas fazem o seu estágio, elas desenvolvem as suas pesquisas. A gente tem muito interesse que as pessoas venham aqui e elas possam desenvolver as suas pesquisas aqui e levar as pesquisas que elas desenvolvem aqui para a sua produção cultural, para a sua produção Tá. profissional, né? Mas todas as instituições culturais, elas têm essa característica. Por mais que as equipes da área da cultura sejam equipes muito pequenas, muito Uhum. reduzidas, mas eu acho que vale muito a pena a gente levar em consideração que existe uma diversidade muito grande de expertises, de conhecimentos, de profissionais de diferentes áreas que atuam numa instituição cultural, né? Desde o pesquisador, o curador, o assistente de curadoria, o produtor cultural, né? Uhum. O programador, é, o museólogo, né? A pessoa que vai cuidar da manutenção, que vai cuidar da limpeza, que vai cuidar da segurança, que vai fazer um trabalho importantíssimo, que é a recepção de público, que Nossa, é a fantástico. segurança, que é a orientação de público, porque quem primeiro recebe e acolhe o visitante é o segurança, É. é o recepcionista, é o orientador de público, né? E Depois ele ele tem. tem Mas ele não tem que conhecer, muito pelo contrário, ele tem que conhecer, bobeando até mais sobre a exposição, que aquela primeira palavra pode ser fundamental para o sucesso de uma visita. Aliás, com pode toda ser, não é. certeza. Com toda certeza. Então, realmente, a gente tem uma gama de profissionais, uma diversidade de profissionais muito grande na área cultural, né? E são profissionais, né? Todos os profissionais são absolutamente fundamentais. Então, se a gente tem equipes muito reduzidas, por outro lado, a gente tem uma diversidade muito grande. E uma coisa né, já que você tocou no assunto, eu acho que é interessante a gente pensar. Por favor. Pepe Dias, ele é um artista com menos de 30 anos. Olha, Ele sim. é uma pessoa que vem de Belém. Ele é uma pessoa que, além de artista, ele também trabalha com educação no Rio de Janeiro, né? Então,
a gente percebe que as pessoas que atuam no museu, elas são pessoas que têm os seus desafios, estão, né, como se diz, no corre da vida, atrás Uhum. do ganha-pão, desenvolvendo a sua produção, desenvolvendo a sua pesquisa, né? Então, é interessante a gente pensar que a gente desacralizar, né, o trabalhador de museu e lembrar que cada um dos trabalhadores de museu tem o desafio da pesquisa, do trabalho, do desenvolvimento, e que, né, todos estão um pouco nesse caminho, né, de desenvolver, de se desenvolver para poder fazer um trabalho cada vez mais qualificado para o público. Verdade. E o primeiro passo, se você quer começar nesse universo maravilhoso, é visitar, é frequentar exposições, é estar presente aonde a arte acontece. Então, seja durante a semana, seja final de semana, de dia, de tarde, de noite, frequente museus, vá até exposições e converse. Estando presente numa exposição, no museu, seja onde for, converse. Sabe? E entenda onde você está, o que está acontecendo ali, e eu tenho certeza, vai despertar em você um bichinho que não vai sair nunca mais. E deve ter sido o que aconteceu com a Cris. Muito provavelmente, pois ela começou frequentando e está aí até hoje. Com toda certeza. Minha amiga, ó, nosso tempo voa, quando a gente está falando de coisa boa, o tempo voa. Eu quero só dar o serviço, por favor. Fala pra gente, até quando que vai essa exposição e aonde que fica a Casa Museu Ema Clabin? Já falamos 20 vezes, mas nunca é demais. A Casa Museu Ema Clabin fica na Rua Portugal, 43, no Jardim Europa. É bem em frente ao Museu da Imagem e do Som e ao MUB, né? Ali na esquina com a Avenida Europa. É fácil de chegar vindo pelo metrô Fradique Coutinho, ou pegando um ônibus ali da Augusta, esquina com a Paulista, ou vindo pela 9 de julho, é fácil de chegar. A Casa Museu funciona de quarta a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde, com permanência até às 18 horas. De quarta a sexta, nós temos visitas mediadas, né, com o educador às 11, às 2, às 13 e às 4, e aos sábados, domingos, feriados, às 14 horas. Temos uma programação intensa de cursos, palestras, visitas educativas, oficinas, sempre aos sábados e domingos. Então, vou convidar vocês para acompanharem a gente nas redes sociais. E a exposição Rio de Janeiro 19 e 21, ela fica em cartaz até o dia 11 de agosto. Ou seja, tem pelo menos mais um mês e meio aí para as pessoas frequentarem. E, independente disso, perdeu essa exposição, gente, vai frequentando a casa, nem que vá lá só para ficar no jardim. Nem que seja só para ficar no jardim da Casa Ema Clabin, já é uma coisa que você fala assim, meu Deus do céu, aonde que eu estou? Isso aqui não existe. Existe, está aqui em São Paulo, e é aberto a todos. Isso que vale a pena. E sempre tem uma programação de espetáculos musicais, de visitas, oficinas no final de semana. Então, sempre tem alguma coisa para fazer. É verdade. E quem quiser encontrar a Cristiane Alves, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, da tua história, como que faz para te encontrar nesse mundão sem porteira? Bom, eu estou aqui sempre no museu, todos os dias, então pode vir e me procurar. E no Instagram, eu estou como @crisalves.art. Olha que maravilha. Dá para conhecer, bater papo com a Cris, que é sempre uma aula, um respirar sobre cultura. Minha amiga, super obrigado. É um prazer, uma honra sempre falar com vocês, mostrar o trabalho que vocês fazem. E vocês já são mais do que parceiros aqui do Café Cultural. Sempre que tiver coisa nova, só vir aqui tomar um café com a gente. Eu que agradeço, Sérgio, é um prazer. Faço das suas as minhas palavras. O Café Cultural também é nosso parceiro e nós temos muita honra de ter vocês como parceiros e agradecemos demais esse espaço, essa conversa. Para a gente é sempre uma honra e é um grande prazer conversar com você e conversar com o público do Café Cultural. Super legal, super legal. E é uma aula, é importante a gente respirar um pouco de cultura. Muito obrigado, Cris, e muito obrigado a você que assistiu mais essa edição aqui do Café Cultural. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. Valeu, Cris. Beijo, valeu. Obrigada. Tchau, tchau.